Salve, salve, meu querido vestibulando, que alegria e satisfação ter a presença de vocês aqui em mais um vídeo do canal. E hoje, seguindo a nossa tendência aí do começo de janeiro, meados de janeiro, estamos continuando na análise dos principais vestibulares aí que estão rolando. Em São Paulo já tivemos a segunda fase da Unicamp, né? No fim do mês teremos a nossa querida Federal do Paraná aqui em Curitiba, mas como a gente fez a análise da primeira fase, é nada mais justo fazermos também da segunda fase da Unicamp. Segunda fase da FUVEST está chegando aí, também teremos um vídeo comentando, tá? Queridos, a prova da segunda fase da Unicamp, ela é uma prova que, independente da área que você escolheu, do curso que você escolheu, você irá fazer todas as disciplinas nas questões dissertativas. Obviamente existem ali as questões interdisciplinares que valeriam para todo mundo, cobrando um pouquinho de tudo, para aí sim virem as ênfases dependendo do seu curso, tá? Especificamente falando de ciências exatas, que era onde estava ali o recorte da prova de física, não estava em ciências da natureza, é só uma nomenclatura que a Unicamp utilizou. Dentro de ciências exatas estavam as 6 questões de física, cada uma com itens A e B aí da prova da Unicamp. Uma prova extremamente bonita, um ótimo nível, cobrando vários assuntos, às vezes não diretamente relacionados entre os itens A e B. A gente vai analisar as questões aqui, mas um nível muito legal, uma prova bonita, cobrando coisas extremamente atuais, enunciados grandes. Às vezes a resolução ela não era tão trabalhosa assim, não precisava de tantos passos, mas nem de longe estava uma prova simples. Estava uma prova muito coerente, cara da Unicamp, e que com certeza selecionou bons alunos aí para serem aprovados. Fiz aqui as minhas anotações para eu não me perder. Com relação a 6 questões de física para a gente bater um papo, vá fazendo as suas anotações, revise algum tópico que você sinta dificuldade. Se tiver algum comentário aí, algum tópico que você queira se aprofundar mais, comente aí nos comentários. A gente vai ter maior alegria de te ajudar nesse processo aí, tá? Primeira questão, queridos, falava, o item A cobrava a questão da velocidade do som, né? A questão ali do raio, do relâmpago, aquela coisa toda, aquela diferença de tempo que a gente ouve, era só usar uma distância por tempo para calcular a distância exatamente, né? Que o trovão, que é o barulho, né, da chuva, enfim, né, que a gente consegue ouvir a certa distância. Ele te dava a velocidade, te dava o tempo, calculava a distância muito tranquilamente. Aí para conectar essa questão agora do raio, né, da descarga elétrica, no item B ele cobrava as leis de Ohm, tanto a primeira, U igual a R vezes I, como a segunda lei, né, da proporcionalidade do cálculo da resistência, usando a resistividade, o comprimento do fio e a área da seção transversal. E um negócio que eu achei muito interessante da Unicamp, ela não te deu essa equação da segunda lei de Ohm pronta, mas ela te deu essa equação escrita, o passo a passo, quem era diretamente proporcional e quem era inversamente proporcional. Então você fazia uma relação entre a resistência da primeira lei com a resistência da segunda lei. Se não me falha a memória, ele queria calcular a resistividade ali e ele dava os outros valores para você calcular, tomando cuidado com unidades, tá? Porque ele dava, por exemplo, a área em centímetros quadrados. E conversão de centímetro quadrado para metro quadrado, muita gente cai do cavalo. É multiplicar por 10 elevado a menos 4, né? Ou dividir por 10.000. Então, tomando cuidado com unidades e fazendo essa relação das leis de Ohm, a questão saía razoavelmente bem. Mas é uma questão muito bonitinha. A questão 2 era uma questão que tinha algumas semelhanças com uma questão de física da primeira fase da FUVEST. Nós fizemos um vídeo a respeito dessa questão. Eu elogiei muito essa questão, para mim foi uma das melhores questões da prova, se não a melhor. Vou colocar no final do vídeo a janelinha para você ter acesso a esse vídeo aí da primeira fase da FUVEST, caso você ainda não tenha visto. Era uma questão que falava de usina, de transformações de energia, etc. e tal. No item A, a Unicamp tem muito disso, ela te dá uma equação pronta que você não tem obrigação de saber, você só tem a obrigação de ter às vezes alguma sacadinha ali, ou de unidade, ou juntar essa equação com outra equação que você conhece para aí sim descobrir uma incógnita final. E era isso que a Unicamp te dava. Ela estava perguntando vazão ali da usina, dava uma equação pronta, brincava um pouquinho ali com as unidades, você conseguia chegar na vazão, né? Que é volume dividido por tempo, metros cúbicos por segundo no sistema internacional. E no item B, mais uma vez, ele cobrava potência, que é muito comum em questões de usina. Energia por tempo, mais uma vez, energia era o MGH, energia potencial gravitacional. Esse era o tópico que foi cobrado praticamente idêntico na primeira fase da FUVEST. Então perceba como são assuntos
que mesmo no próprio ano e no próprio estado de São Paulo, no mesmo estado, acabam sendo repetidos aí. Fiquem espertos, pode aparecer para nós aqui na Federal do Paraná, tá bom? Terceira questão ainda de mecânica, falando de dinâmica impulsiva, um assunto que a gente estava sentindo um pouquinho de falta. Mais uma vez no item A, uma equação pronta, ali falando da colisão, do impulso, etc. e tal. E no item B, aí sim, um sistema isolado, conservação da quantidade de movimento. Ele pedia para você calcular a velocidade de recuo ali do sistema, essa velocidade sempre negativa, contrária ao referencial, que antes igual a que depois do sistema. Um exercício que a gente está muito acostumado, treinamos muito esse tipo aí. Só o item A que ele te dava uma equação dele pronta e que você tinha que fazer algumas transformações, mas nada do outro mundo, uma questão bem acessível. Questão 4, uma questão bonita, falava de um prêmio que uma brasileira teve na transformação ali de matéria orgânica em canudos biodegradáveis, etc. e tal, e falava da dilatação térmica, no caso era uma dilatação linear ali do canudo, te dava várias informações, perguntava qual seria o comprimento final do canudo, né, se ele tivesse um certo coeficiente de dilatação ali que ele deu, era a equação pronta, ΔL igual a comprimento inicial, coeficiente vezes variação de temperatura, tomando cuidado só de somar o comprimento inicial para ter o comprimento final, né? Porque ele não perguntava a dilatação, ele perguntava o comprimento final. E no item B ele falava de energia elástica, né? Ele falava que dependendo do comportamento do material, ele poderia se comportar como uma mola, no que diz respeito a mudar o comprimento. Era só cálculo da energia elástica, kx² sobre 2, sempre tomando cuidado com a unidade, que a deformação tem que estar em metros, tá? Mas também era uma resolução direta, obviamente a gente tinha que lembrar da equação, né? Questão 5, no item A ele falava de ótica, era de espelho plano, um item muito tranquilo de você desenhar objeto, espelho e imagem seguindo proporções de simetria. Lembra que a gente falou? A simetria da imagem do espelho plano não é só com relação ao tamanho, mas também com relação à distância. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Fazendo essas proporções de simetria, era só desenhar, era um item muito tranquilo. E no item B ele fazia uma brincadeira da força elétrica, ele queria calcular a aceleração ali da carguinha numa determinada situação. Como era a única força que estava sendo colocada na carga, a força elétrica funcionava como força resultante. Então você igualava carga vezes o campo, que é a força elétrica, igual a massa vezes a aceleração, força resultante, calculava a aceleração pela igualdade entre as forças, também nada do outro mundo, mas é claro, tinha um enunciado desse tamanho para você ler e interpretar, tá bom? E a última questão, para mim uma das mais bonitas da prova, no item A ele falava de gases, equação de Clapeyron, dos gases ideais, PV igual a nRT, ele pediu o volume molar, ou seja, o volume em relação ao número de mols, né, V sobre N, interpretação de gráfico, enunciados grandes, bem cara a segunda fase da Unicamp, e no item B ele cobrava duas coisas muito bonitinhas, não só a equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F, mas daí você precisaria pegar essa frequência para calcular a energia, né? Energia em eletro ou volts. Para isso ele te dava uma constante de Planck ajustada ali na unidade, aquele Hzinho que a gente comentou no fim do ano passado. Galerinha do segundo ano, que agora está no terceirão, sabe muito bem que a gente comentou. Então perceba que são temas clássicos, no sentido que sempre aparecem, com 12 questões, né, no sentido dos itens A e B, pouca coisa ficou de fora, realmente os principais tópicos foram cobrados de um jeito muito inovador, muito bonito, muito atual, muito contextualizado, realmente cara da Unicamp. Dá uma olhadinha na prova, teça algum comentário aí com a gente, se quiser que a gente corrija alguma questão específica, faça algum outro comentário, a gente está à disposição de vocês aí nessa jornada de preparação para os grandes vestibulares, tá bom? Queridos, obrigado pela presença e participação de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, segunda fase da FUVEST está chegando aí, tá bom? Forte abraço, tamo junto, valeu!